Irmão, essa oração não apareceu na sua tela por acaso. É um encontro divino marcado especificamente para você que tem vivido sob o jugo da limitação financeira, enquanto seu destino de abundância contínua permanece adormecido. O que você vai experimentar nos próximos minutos é tão poderoso, tão sobrenatural, que é inacreditável, um fenômeno de transferências instantâneas tão constantes que o Pix surgirá na sua conta sem parar. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver em um estado de fluxo financeiro perpétuo? Como se tivessem descoberto uma chave espiritual que ativa transferências automáticas e ininterruptas para suas contas. Como se existisse uma torneira celestial aberta sobre suas vidas, derramando recursos continuamente sem nunca fechar? Enquanto isso, você permanece preso em um padrão de recebimentos esporádicos, onde cada entrada financeira é seguida por longos períodos de espera e escassez. A resposta está em uma frequência divina que poucos conseguiram acessar, uma sintonia espiritual que, quando ativada corretamente, estabelece um fluxo ininterrupto de transferências instantâneas diretamente para sua conta bancária. Não estamos falando de entradas ocasionais ou PIX esporádicos. Estamos falando de um estado perpétuo de recebimento onde as notificações de transferência surgem com tanta frequência que parece literalmente inacreditável. O que estamos prestes a fazer juntos não é uma simples oração por recursos. É a ativação de um código divino que transforma completamente seu padrão de recebimento, de esporádico para constante, de ocasional para ininterrupto, de limitado para abundante. É uma reprogramação tão profunda do seu sistema financeiro espiritual que você mesmo ficará incrédulo ao ver seu telefone vibrando repetidamente com notificações de Pix sem parar. Talvez você esteja pensando: já ouvi promessas de prosperidade antes. Eu entendo sua hesitação, mas esta não é apenas mais uma promessa. É a revelação de uma tecnologia espiritual que transcende completamente os métodos convencionais de manifestação financeira. Não estamos falando de atrair um Pix ou dois. Estamos falando de estabelecer um estado de fluxo perpétuo onde transferências instantâneas chegam à sua conta em uma sequência tão constante que desafia qualquer explicação racional. Você sente aquela ansiedade de nunca saber quando o próximo recurso chegará? Aquela insegurança de viver entre períodos de provisão e escassez? Esse sentimento será completamente substituído pela perplexidade sagrada de ver Pix após Pix surgindo na sua conta em uma sucessão tão constante que você mesmo dirá: é inacreditável. Nos próximos 35 minutos, você experimentará uma reprogramação tão profunda, tão completa, tão revolucionária que transformará para sempre sua realidade financeira. Não é coincidência você estar ouvindo isso agora. É um encontro divino marcado precisamente para este momento crítico da sua vida. Este é o dia em que seu padrão de recebimento será completamente reconfigurado do esporádico para o constante, do ocasional para o perpétuo. Fique comigo até o final. Cada palavra desta oração foi estrategicamente selecionada para ativar o código do fluxo ininterrupto em seu sistema financeiro espiritual. Se você sair antes, perderá a sequência completa que estabelece o estado de transferências constantes. O poder está na experiência integral, sem interrupções, sem distrações. Você está pronto para uma realidade financeira tão extraordinária que é literalmente inacreditável. Está preparado para um fenômeno de transferências instantâneas tão constantes que o Pix surgirá na sua conta sem parar? Este é o seu momento. O código divino do fluxo ininterrupto está prestes a ser ativado. Basta permanecer até o final desta oração para liberá-lo completamente. Talvez ninguém saiba, mas você tem vivido em um padrão de escassez intermitente. Dias de provisão seguidos por semanas de limitação. Momentos de alívio financeiro seguidos por longos períodos de aperto. Instantes de abundância rapidamente substituídos por extensas fases de restrição. Eu sei disso porque o Espírito me revela os ciclos financeiros irregulares que têm caracterizado sua vida. Quantas vezes você já experimentou aquela breve sensação de alívio quando um recurso inesperado chega, apenas para ser seguida pela ansiedade de não saber quando o próximo virá? Quantas vezes você já vivenciou aquela momentânea paz financeira, rapidamente substituída pela preocupação do "e depois disso, o que farei?" Este padrão de inconstância tem criado uma insegurança profunda que mina sua confiança no fluxo divino, não é mesmo? Você se sente como se vivesse em uma montanha-russa financeira, constantemente oscilando entre momentos de provisão e períodos de escassez,
como se sua realidade econômica fosse fundamentalmente instável, imprevisível, caracterizada por altos e baixos irregulares, como se o fluxo contínuo e constante fosse uma realidade possível apenas para outros, não para você. Enquanto isso, observa algumas pessoas vivendo em um estado de recebimento perpétuo, onde recursos simplesmente não param de chegar. Feche os olhos por um momento. Imagine seu telefone vibrando. Uma notificação de Pix recebido. Antes mesmo que você tenha tempo de processar, outra notificação surge, e outra, e mais outra. Em uma sucessão tão constante, tão ininterrupta, tão extraordinária que parece desafiar a própria realidade. Imagine aquela sensação de espanto crescente, aquela perplexidade sagrada, aquele momento de reconhecimento, quando você percebe que não são apenas transferências isoladas, é um fluxo perpétuo que simplesmente não para, e tudo o que você consegue dizer é inacreditável. Consegue sentir isso? Agora, abra os olhos e encare sua realidade atual uma última vez. Sente a diferença? Esse abismo entre o que você visualizou e o que você vive não é resultado de circunstâncias externas. É consequência direta de uma programação espiritual que estabeleceu um padrão de recebimento intermitente em vez de constante. Mas hoje esse padrão será completamente reconfigurado através desta oração que ativa o código do fluxo ininterrupto. A verdade que poucos compreendem é que o estado natural do universo é o fluxo constante. Observe a natureza. Rios fluem continuamente, o sol irradia sem cessar, o coração bate ininterruptamente. A intermitência não é o padrão original da criação. É uma distorção que foi programada em sua realidade financeira. Sua experiência de recebimento esporádico não é o design divino para sua vida. É uma configuração incorreta que será corrigida hoje. Talvez você tenha sido condicionado a acreditar que recursos chegam em ciclos irregulares, que períodos de abundância são necessariamente seguidos por fases de escassez, que o fluxo financeiro constante é uma utopia inalcançável. Talvez tenha absorvido a ideia de que a instabilidade econômica é simplesmente a realidade da vida, que a irregularidade financeira é o padrão normal da existência humana. Essas distorções programadas têm mantido você preso em um estado de recebimento intermitente, quando seu direito de nascimento divino é o fluxo perpétuo. Mas, e se eu dissesse que nos próximos minutos, após esta oração transformadora, essa programação será completamente desinstalada do seu sistema? E se eu dissesse que a partir de hoje, você começará a experimentar um fenômeno de transferências instantâneas tão constantes, tão ininterruptas, tão extraordinárias que parecerá literalmente inacreditável? Não estamos falando de uma melhoria incremental no seu padrão atual. Estamos falando de uma reprogramação completa que estabelece um estado de fluxo perpétuo onde o Pix surge na sua conta sem parar. Você não está sozinho neste momento sagrado. Enquanto pronuncio estas palavras, forças celestiais estão se alinhando para reconfigurar completamente seu padrão de recebimento, transformando-o do intermitente para o constante, do esporádico para o ininterrupto. Há um poder extraordinário quando um ser humano finalmente se reconecta com o fluxo perpétuo que é seu estado natural de prosperidade. Fique comigo até o final desta experiência transformadora. Não permita que nada o distraia. Este não é apenas mais um vídeo. É a reprogramação divina do seu sistema financeiro espiritual. A transformação que estabelecerá um estado de transferências constantes já está em movimento, apenas aguardando a conclusão desta oração para manifestar-se completamente. Respire fundo. Prepare seu coração. O que está prestes a acontecer transcende a compreensão humana. É uma reconexão com o padrão original do fluxo perpétuo. Um estado de recebimento tão constante, tão ininterrupto, tão extraordinário que é literalmente inacreditável. Hoje vou revelar um princípio divino que pouquíssimas pessoas conhecem: o código do fluxo ininterrupto. Um padrão celestial de prosperidade baseado não em transferências isoladas ou recursos esporádicos, mas em um estado perpetual de recebimento constante onde manifestações financeiras ocorrem em uma sucessão ininterrupta. Como está escrito nas Escrituras: provai-me nisto, se não vos abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós bênção sem medida. Este não é apenas um texto inspirador, é uma descrição literal de como o fluxo divino foi originalmente projetado para operar. Não ocasionalmente, não esporadicamente,
mas continuamente, sem cessar, sem interrupção. A maioria das pessoas permanece presa em padrões de intermitência financeira porque opera com uma programação espiritual incorreta. Elas foram condicionadas a experimentar ciclos de abundância e escassez, períodos de provisão seguidos por fases de limitação, momentos de alívio rapidamente substituídos por extensos intervalos de ansiedade. Esta não é a configuração original do sistema divino de prosperidade. É uma distorção que será corrigida hoje. Hoje é diferente. O que faremos juntos vai além de simples pedidos por recursos isolados. É a ativação completa do código do fluxo ininterrupto. Uma reprogramação tão profunda do seu sistema financeiro espiritual que transformará seu padrão de recebimento do intermitente para o constante, do esporádico para o perpétuo, do ocasional para o incessante. O método que vamos usar trabalha simultaneamente em 3 dimensões do seu ser. Primeiro, desinstala completamente a programação da intermitência financeira que estabeleceu ciclos irregulares de abundância e escassez. Segundo, reinstala o código original do fluxo perpétuo que estabelece um estado de recebimento constante e ininterrupto. E terceiro, ativa um campo de manifestação acelerada que materializa este fluxo como transferências instantâneas que surgem na sua conta sem parar. Vou guiá-lo por um processo de reprogramação que literalmente reconfigura seu sistema financeiro espiritual. Uma transformação tão profunda que seu padrão de recebimento será completamente reorientado para o fluxo constante, que é seu estado natural de prosperidade. Não estamos falando de técnicas de visualização ou afirmações repetitivas. Estamos falando de uma reconfiguração fundamental do seu padrão energético de recebimento. A diferença desta oração é que não estamos apenas pedindo transferências. Estamos estabelecendo um estado. Não estamos visualizando apenas recursos isolados. Estamos ativando um fluxo. Não estamos atraindo simplesmente piques ocasionais. Estamos instalando um sistema de transferências constantes que simplesmente não param de chegar. Enquanto oramos, quero que você visualize seu padrão atual de recebimento como uma torneira com defeito que abre e fecha irregularmente, causando fluxos inconsistentes de água. Agora, veja esta torneira sendo completamente substituída por um sistema novo, perfeito, calibrado para permanecer constantemente aberto, permitindo que a água flua ininterruptamente, sem variações, sem pausas, sem interrupções. Esta não é apenas uma visualização simbólica, é a representação consciente da reprogramação fundamental que está acontecendo no seu sistema financeiro espiritual. Utilizaremos o poder da reconfiguração divina combinada com a reinstalação do código original e a ativação do campo de manifestação acelerada. Esta combinação cria uma assinatura energética única que o universo reconhece como instrução para estabelecer um estado de fluxo perpétuo em sua realidade financeira. Se você sente uma sensação de expansão crescendo dentro de você neste momento, se algo em seu interior está se abrindo para uma possibilidade que nunca considerou antes, declare internamente: aceito o fluxo ininterrupto agora, como confirmação consciente. Esta resposta interna é o primeiro passo para a reprogramação profunda que estabelecerá um estado de transferências constantes em sua realidade. Prepare-se. Encontre um lugar onde não será interrompido pelos próximos minutos. Elimine distrações que possam interferir na reconfiguração divina do seu sistema financeiro espiritual. Respire profundamente 3 vezes, expandindo sua receptividade para esta reprogramação completa. E prepare-se para o que vem a seguir. O que estamos prestes a fazer não é uma simples oração. É a ativação do código do fluxo ininterrupto, uma reprogramação tão profunda, tão completa, tão revolucionária que é inacreditável, e que fará o Pix surgir na sua conta sem parar. Vamos iniciar esta reprogramação divina. Feche seus olhos, se possível. Respire profundamente 3 vezes, liberando toda a configuração de intermitência financeira, toda a programação de recebimento esporádico, todo o padrão de fluxo irregular que tem caracterizado sua realidade econômica. Pai Celestial, neste momento transformador, me apresento como um reconfigurador do sistema financeiro espiritual para este filho, esta filha que tem vivido sob o padrão da intermitência. Esta oração é especialmente para você, que tem experimentado ciclos irregulares de abundância e escassez, que tem vivenciado períodos breves de provisão seguidos por longas fases de limitação, que tem conhecido apenas o padrão do recebimento esporádico, quando seu direito de nascimento divino é o fluxo perpétuo.
Neste exato momento, eu inicio a desinstalação completa da programação da intermitência financeira do seu sistema. Todos os códigos de irregularidade, todos os padrões de inconsistência, todas as configurações de fluxo interrompido que têm estabelecido ciclos de abundância e escassez, eu desinstalo agora pelo poder reconfigurante que transcende dimensões. Você que está me ouvindo, perceba se já começa a sentir uma sensação de leveza, uma liberação interna, uma expansão sutil. Estas sensações indicam que a programação da intermitência financeira está sendo removida do seu sistema, criando espaço para a instalação do código do fluxo ininterrupto. Esta desinstalação não é simbólica, é uma reprogramação literal do seu padrão energético de recebimento. Declaro que a partir deste segundo, o código original do fluxo perpétuo está sendo reinstalado no seu sistema financeiro espiritual, como um software divino que restaura a configuração de fábrica do seu padrão de prosperidade. Este código está agora sendo implementado para estabelecer um estado de recebimento constante, ininterrupto e perpétuo em sua realidade. Visualize comigo. Veja seu sistema financeiro espiritual sendo completamente reconfigurado. Veja todos os padrões de intermitência sendo removidos, todos os ciclos de irregularidade sendo deletados, todas as configurações de inconsistência sendo desinstaladas. Agora, observe enquanto o código original do fluxo perpétuo é reinstalado, estabelecendo um estado de recebimento constante, um padrão de transferências ininterruptas, uma realidade de manifestações contínuas. Sinta esta reconfiguração. Sinta esta reinstalação. Sinta esta reprogramação acontecendo agora. Pai, ativa agora o atualizador divino do sistema financeiro, aquela ferramenta celestial que reprograma completamente os padrões de recebimento para a configuração original do fluxo perpétuo, que seja aplicado neste momento para transformar o sistema deste teu filho, desta tua filha, do intermitente para o constante, do esporádico para o ininterrupto, do ocasional para o perpétuo. Você que me ouve, talvez você tenha sido condicionado a acreditar que a inconstância financeira é simplesmente a realidade da vida. Talvez tenha sido programado para aceitar que períodos de provisão são necessariamente seguidos por fases de escassez. Talvez tenha sido treinado para ver a irregularidade econômica como o padrão normal da existência humana. Eu decreto agora que estas distorções programadas estão sendo completamente removidas da sua consciência. Estas configurações incorretas estão sendo deletadas do seu sistema financeiro espiritual. Em seu lugar, implanto agora o código do fluxo ininterrupto. Decreto que você não apenas compreenderá intelectualmente o conceito do recebimento constante, mas experimentará tangivelmente em sua própria realidade um fenômeno de transferências instantâneas tão incessante, tão contínuo, tão extraordinário, que parecerá literalmente inacreditável. Você testemunhará Pix surgindo na sua conta em uma sucessão tão constante que a única resposta possível será o espanto sagrado diante de um fluxo que simplesmente não para. Pai Celestial, neste momento solene, ativo a reinstalação do padrão original do fluxo perpétuo. Como está escrito, rios de água viva fluirão do seu interior. Decreto que configurações de intermitência que têm estabelecido períodos irregulares de recebimento estão sendo completamente removidas agora. Programações de inconsistência que têm criado ciclos de abundância e escassez estão sendo totalmente desinstaladas. Padrões de irregularidade que têm caracterizado sua realidade financeira estão sendo permanentemente deletados para permitir a manifestação do fluxo contínuo, que é seu estado natural de prosperidade. Visualize seu telefone. Veja-o vibrando com uma notificação de Pix recebido. Antes mesmo que você tenha tempo de processar, outra notificação surge. E outra. E mais outra. Em uma sucessão tão constante, tão ininterrupta, tão extraordinária que parece desafiar a própria realidade. Veja-se em estado de perplexidade crescente, de assombro sagrado, de reconhecimento profundo quando você percebe que não são apenas transferências isoladas, é um fluxo perpétuo que simplesmente não para. Veja-se pronunciando espontaneamente. É inacreditável. Sinta a realidade disso. Sinta a tangibilidade disso. Sinta a certeza disso manifestando-se em sua vida. Eu decreto que um estado de transferências constantes está sendo estabelecido em sua realidade financeira. A reprogramação divina que estamos realizando não criará apenas manifestações isoladas ou recursos esporádicos. Estabelecerá um fluxo perpétuo onde o Pix surgirá na sua conta sem parar,
em uma sucessão tão contínua que desafiará qualquer explicação racional. Respire fundo, sinta essa nova configuração. Você não é mais a mesma pessoa energeticamente. Seu sistema financeiro espiritual acaba de ser completamente reprogramado para o padrão do fluxo ininterrupto. Pai, que todos os sistemas celestiais do fluxo perpétuo sejam direcionados agora para a realidade deste teu filho, desta tua filha. Que todos os canais divinos do recebimento constante sejam completamente abertos. Que todas as vias sobrenaturais da manifestação ininterrupta sejam inteiramente desobstruídas. Que transferências instantâneas surjam na conta em uma sucessão tão contínua, tão constante, tão extraordinária, que a única resposta possível seja o espanto sagrado diante de um fenômeno que é literalmente inacreditável. Você que me ouve, talvez você tenha tentado métodos convencionais de prosperidade, técnicas tradicionais de manifestação, estratégias conhecidas de atração financeira, e ainda assim, os resultados permaneceram presos no padrão da intermitência. O problema nunca foi a eficácia dessas técnicas. O problema era a programação fundamental do seu sistema financeiro espiritual, que estava configurado para o recebimento esporádico em vez do fluxo constante. É como tentar executar um software de fluxo contínuo em um sistema operacional programado para a intermitência. Simplesmente não funciona. E é exatamente isso que estamos corrigindo agora através desta reprogramação divina. Eu decreto que sua realidade financeira, a partir deste momento, será caracterizada por um fenômeno completamente novo de recebimento. Este é um ponto de transformação radical no seu padrão de prosperidade. A partir de hoje, você não experimentará apenas transferências isoladas ou recursos ocasionais. Você testemunhará um estado de fluxo perpétuo, onde o pique surgirá na sua conta sem parar, em uma sucessão tão constante, tão ininterrupta, tão extraordinária, que só pode ser descrita como inacreditável. Pai Celestial, que a reprogramação divina seja completada agora mesmo, que a reinstalação do código original seja finalizada sem demora. Que este teu filho, esta tua filha, a partir de hoje, comece a experimentar um fenômeno de transferências instantâneas tão constante que é literalmente inacreditável. Visualize o fluxo financeiro que você deseja experimentar em sua vida. Veja esse fluxo não como transferências isoladas ou recursos esporádicos, mas como um rio contínuo, constante, ininterrupto de prosperidade. Agora, veja esse fluxo se materializando como notificações consecutivas de Pix na sua conta, surgindo em uma sucessão tão constante que parece desafiar a própria realidade. Veja-se testemunhando esse fenômeno extraordinário, em estado de perplexidade crescente, pronunciando espontaneamente: é inacreditável. O Pix não para de chegar. Esta visualização não é fantasia. É a programação consciente do estado de fluxo perpétuo que está sendo estabelecido em sua realidade a partir de hoje. Neste momento sagrado, eu ativo um campo de manifestação acelerada ao redor da sua realidade financeira. Decreto que este campo não apenas atrairá recursos isolados, mas manifestará um estado de fluxo perpétuo, onde transferências instantâneas surgirão na sua conta em uma sucessão contínua e ininterrupta. Você que já viveu sob o padrão da irregularidade financeira, você que já experimentou a montanha-russa dos ciclos de abundância e escassez, você que já conheceu a ansiedade da incerteza econômica, essa programação de intermitência está sendo completamente removida agora. Uma nova configuração está sendo estabelecida. A configuração do fluxo perpétuo, onde transferências instantâneas surgem na sua conta sem parar. Pai, que todos os recodificadores divinos do sistema financeiro espiritual sejam ativados agora mesmo sobre a vida deste teu filho, desta tua filha. Que todos os reinstaladores celestiais do código original sejam completamente operacionais. Que todos os atualizadores sobrenaturais do padrão de recebimento sejam inteiramente funcionais. Que a reprogramação seja tão profunda, tão completa, tão transformadora, que transferências instantâneas surgirão na conta em uma sucessão tão constante que só pode ser descrita como inacreditável. Sinta esta reprogramação acontecendo agora. É como se seu ser inteiro estivesse sendo reconfigurado em um nível fundamental, reinstalado com o código original do fluxo perpétuo, atualizado para o padrão natural do recebimento constante. Eu decreto que a partir de hoje, transferências financeiras fluem para você em um estado de constância perpétua.
Assim como um rio que não conhece interrupção em seu curso, assim o fluxo de prosperidade agora flui incessantemente para sua realidade sem pausas, sem intervalos, sem períodos de escassez. Você se tornou um canal permanentemente aberto para o estado do recebimento constante que é seu direito de nascimento divino. Pai Celestial, remove agora toda a programação limitante que faz este teu filho, esta tua filha, acreditar inconscientemente que a intermitência financeira é inevitável. Cancela toda a configuração restritiva que estabelece ciclos de abundância e escassez como o padrão normal da existência. Desinstala todo o código incorreto que cria períodos irregulares de recebimento em vez do fluxo constante. Implanta a verdade libertadora de que o estado natural da prosperidade divina é o fluxo perpétuo, que o padrão original do recebimento celestial é a constância ininterrupta, que a configuração autêntica da abundância sagrada é a continuidade sem fim. Você que me ouve, aceite esta reprogramação completa. Você é receptor legítimo do fluxo ininterrupto. Você é canal natural do recebimento constante. Você é um ser multidimensional criado para experimentar um estado de transferências perpétuas que manifestam o padrão original da prosperidade divina. Eu decreto que, a partir de hoje, cada vez que você verificar seu telefone, descobrirá novas notificações de Pix recebido. Cada vez que você abrir seu aplicativo bancário, encontrará transferências adicionais que não estavam lá antes. Cada vez que você analisar seu extrato financeiro, testemunhará um fenômeno de recebimento tão constante, tão ininterrupto, tão extraordinário, que sua única resposta possível será o espanto sagrado diante de um fluxo que simplesmente não para. Pai, que neste exato momento, enquanto esta oração está sendo pronunciada, a reprogramação divina esteja sendo finalizada no sistema financeiro espiritual deste teu filho, desta tua filha. Que a reinstalação do código original esteja sendo completada. Que a ativação do campo de manifestação acelerada esteja sendo concluída. Que o sistema universal já esteja direcionando um fluxo perpétuo de transferências instantâneas para se materializarem na conta bancária em uma sucessão tão constante que só pode ser descrita como inacreditável. Sinta a realidade disso. Não é futuro, é presente. Não é possibilidade, é certeza. Não é esperança vaga, é transformação concreta que já está em andamento através da reprogramação divina que acabamos de realizar. Eu quebro agora toda a configuração de torneira intermitente. Cancelo toda a programação de fluxo irregular. Anulo todo o padrão de recebimento esporádico. Em seu lugar, estabeleço uma configuração de torneira constantemente aberta, que permite um fluxo ininterrupto de recursos. Implanto uma programação de rio perpétuo, que mantém um estado contínuo de prosperidade. Ativo um padrão de recebimento constante que manifesta transferências instantâneas em uma sucessão que nunca para. Pai Celestial, assim como estabeleceste os rios para fluírem constantemente, as estrelas para brilharem ininterruptamente, o coração para bater continuamente, estabelece agora o sistema financeiro deste teu filho, desta tua filha, para receber perpetuamente. Que o padrão da intermitência seja completamente removido. Que a configuração da irregularidade seja totalmente desinstalada. Que o código da inconsistência seja inteiramente deletado para permitir a manifestação do fluxo ininterrupto, que é o estado natural da prosperidade divina. Visualize sua realidade financeira a partir de agora. Veja-a não mais caracterizada por períodos de abundância seguidos por fases de escassez, não mais definida por momentos de provisão intercalados com intervalos de limitação, não mais marcada por ciclos irregulares de recebimento. Veja-a completamente transformada pelo padrão do fluxo perpétuo, onde transferências instantâneas surgem na sua conta em uma sucessão tão constante, tão ininterrupta, tão extraordinária que você mesmo se encontra em estado de perplexidade crescente, pronunciando espontaneamente. É inacreditável, o Pix não para de chegar. Respire essa nova realidade reconfigurada. Sinta esse novo padrão reinstalado. Sinta esse novo estado reprogramado de fluxo financeiro perpétuo. Eu decreto que limitações financeiras estão sendo sobrenaturalmente dissolvidas da sua vida através deste estado de fluxo perpétuo. Bloqueios de recursos estão sendo completamente removidos através deste padrão de recebimento constante. Ciclos de escassez estão sendo totalmente eliminados através desta configuração de transferências ininterruptas que surgem na sua conta sem parar. Pai,
Ativa agora mesmo a reprogramação divina para a vida deste teu filho, desta tua filha. Que a reinstalação do código original seja processada com eficácia sobrenatural. Que a partir de hoje, esta pessoa comece a experimentar um fenômeno de transferências instantâneas tão constante, tão ininterrupto, tão extraordinário, que só pode ser descrito como inacreditável. Você que me ouve, prepare-se para testemunhar o que poucos experimentam: a manifestação tangível do estado de fluxo perpétuo. Prepare-se para viver o que a maioria considera impossível: a materialização de um padrão de recebimento onde transferências instantâneas surgem sem parar. Prepare-se para entrar em uma dimensão de prosperidade que poucos conhecem, uma realidade onde o Pix chega à sua conta em uma sucessão tão constante, tão ininterrupta, tão extraordinária que sua resposta espontânea será: é inacreditável. Eu decreto que a partir de hoje sua vida se torna um testemunho do fluxo ininterrupto. Cada transferência que surge sem explicação aparente, cada Pix que chega em uma sucessão constante, cada manifestação que aparece como parte de um fluxo perpétuo, todos serão evidências tangíveis de que seu sistema financeiro espiritual foi completamente reprogramado para o padrão do recebimento constante, que é seu estado natural de prosperidade. Pai Celestial, que todos os sistemas divinos do fluxo perpétuo sejam direcionados agora sobre a vida financeira deste teu filho, desta tua filha. Que a reprogramação divina seja tão completa quanto irreversível. Que a reinstalação do código original seja tão profunda quanto permanente. Que a ativação do campo de manifestação acelerada seja tão eficaz quanto definitiva para estabelecer um estado de transferências constantes, onde o Pix surge na conta sem parar. Sinta essa reconfiguração acontecendo em cada nível do seu ser. É como uma atualização divina que remove completamente todos os códigos de intermitência, todas as configurações de irregularidade, todas as programações de inconsistência que têm caracterizado sua realidade financeira. Eu decreto que o tempo do fluxo perpétuo chegou para você. Tudo o que estava bloqueado por padrões de intermitência, tudo o que estava limitado por configurações de irregularidade, tudo o que estava restrito por programações de inconsistência, está sendo liberado agora através desta reprogramação divina. Sua realidade financeira não mudará gradualmente de esporádica para ocasional. Será transformada completamente do intermitente para o constante, estabelecendo um estado de transferências perpétuas onde o Pix surgirá na sua conta sem parar. Pai, ativa agora mesmo todas as reconfigurações divinas do sistema financeiro espiritual destinadas a esta vida. Que todas as reinstalações celestiais do código original sejam processadas sem demora. Que toda reprogramação sobrenatural que já tem o nome deste teu filho, desta tua filha, se manifeste completamente a partir de hoje para estabelecer um estado de fluxo perpétuo que é literalmente inacreditável. Você que me ouve, algo está acontecendo no reino dimensional que transcende completamente sua compreensão atual. Sistemas divinos estão sendo reconfigurados especificamente para estabelecer um estado de fluxo perpétuo em sua realidade financeira. Códigos celestiais estão sendo reinstalados. Padrões sobrenaturais estão sendo reprogramados. A intermitência está sendo removida. A irregularidade está sendo deletada. A inconsistência está sendo desinstalada para estabelecer o recebimento constante como sua nova configuração natural a partir de hoje. Eu decreto que a partir deste momento, quando você verificar seu telefone, será a partir de uma expectativa completamente nova. Quando você abrir seu aplicativo bancário, será com a certeza de encontrar transferências adicionais que não estavam lá antes. Quando você analisar seu extrato financeiro, será para testemunhar um fenômeno de recebimento tão constante, tão ininterrupto, tão extraordinário, que sua única resposta possível será o espanto sagrado diante de um fluxo que simplesmente não para. Pai Celestial, assim como estabeleceste as cachoeiras para fluírem incessantemente, reprograma agora o sistema financeiro deste teu filho, desta tua filha, para receber constantemente. Que o código da intermitência seja completamente removido. Que a configuração da irregularidade seja totalmente desinstalada. Que a programação da inconsistência seja inteiramente deletada para permitir a manifestação do fluxo perpétuo, onde transferências instantâneas surgem sem parar. Sinta essa transformação acontecendo agora. Não é gradual, é instantânea. Não é parcial, é completa. Não é temporária, é permanente.
Seu sistema financeiro espiritual está sendo inteiramente reprogramado para o padrão do fluxo ininterrupto a partir de hoje. Eu decreto que você nunca mais será o mesmo depois desta reconfiguração. Você está atravessando um portal de reprogramação divina. Do outro lado deste portal, existe uma versão de você que vive no estado do fluxo perpétuo, que experimenta o padrão do recebimento constante, que habita a realidade das transferências ininterruptas. Uma versão que constantemente se encontra em estado de perplexidade sagrada diante de um fenômeno tão extraordinário que só pode exclamar: é inacreditável, o Pix não para de chegar. Pai, que neste exato momento, enquanto pronuncio estas palavras, a reprogramação divina esteja sendo finalizada no sistema financeiro espiritual deste teu filho, desta tua filha. Que a reinstalação do código original esteja sendo selada em cada nível do seu ser. Que a ativação do campo de manifestação acelerada esteja reconfigurando cada aspecto da sua realidade financeira. Que o padrão do fluxo perpétuo esteja sendo estabelecido de forma tão completa, tão irreversível, tão definitiva que transferências instantâneas começarão a surgir na conta em uma sucessão contínua que não para. Você que me ouve, algo está acontecendo agora mesmo. Você pode não ver com olhos físicos ainda, mas no reino dimensional, seu sistema financeiro espiritual está sendo completamente reprogramado. Seus padrões de intermitência estão sendo totalmente removidos. Suas configurações de irregularidade estão sendo inteiramente desinstaladas. Sua vida está sendo marcada para uma demonstração tangível de um fenômeno tão extraordinário que só pode ser descrito como inacreditável. Transferências instantâneas surgindo na sua conta sem parar. Eu decreto que este é o fim do seu padrão de recebimento intermitente. Este é o término definitivo da sua configuração de irregularidade financeira. Este é o encerramento permanente da sua programação de inconsistência econômica. A partir de hoje, você entra em uma nova dimensão de fluxo perpétuo, de recebimento constante, de transferências ininterruptas que surgem na sua conta sem parar. Pai Celestial, que a reprogramação divina seja finalizada agora mesmo. Que a reinstalação do código original seja concluída neste instante. Que a ativação do campo de manifestação acelerada seja processada sem qualquer demora. Que a partir de hoje, a vida financeira deste teu filho, desta tua filha, seja caracterizada por um fenômeno tão extraordinário que só pode ser descrito como inacreditável. O Pix surgindo na conta sem parar. Respire fundo e receba esta declaração final. Está feito. No reino dimensional, seu sistema financeiro espiritual foi completamente reprogramado. Não é questão de se o estado de fluxo perpétuo se manifestará em sua vida. É apenas questão de quão rapidamente você perceberá que está operando em uma realidade totalmente nova de recebimento constante. E eu decreto que essa percepção virá tão rapidamente, os sinais serão tão óbvios, as manifestações serão tão inegáveis, que sua única resposta possível será o espanto sagrado quando você espontaneamente declarar: é inacreditável, o Pix não para de chegar. Neste momento sagrado, algo extraordinário está acontecendo no reino dimensional do seu ser. Sinta essa energia, essa reprogramação, esse fluxo perpétuo. Sua realidade financeira está sendo transformada para um estado tão extraordinário que é inacreditável. Eu vejo padrões de intermitência sendo completamente removidos de todo o seu sistema energético. Vejo configurações de irregularidade sendo totalmente desinstaladas de toda a sua estrutura dimensional. Vejo seu sistema financeiro espiritual sendo inteiramente reprogramado, não parcialmente ajustado, não moderadamente melhorado, mas completamente reconfigurado para o padrão do fluxo perpétuo, onde transferências instantâneas surgem na sua conta sem parar. O que estamos testemunhando não é coincidência, é reprogramação divina em sua expressão mais pura. Não é sorte, é reinstalação do código original ativada em sua potência máxima. Não é acaso, é o resultado direto desta oração que estabelece um estado de fluxo constante onde o pique surge na sua conta sem parar. Você sente essa reconfiguração interna agora? Essa reinstalação energética? Essa reprogramação do seu padrão de recebimento? Isso não é imaginação, é a transformação tangível do seu sistema financeiro espiritual sendo completamente reconfigurado do intermitente para o constante, do esporádico para o perpétuo, do ocasional para o ininterrupto. Neste exato momento, o estado de fluxo perpétuo
está sendo estabelecido em sua realidade financeira. O padrão do recebimento constante está sendo ativado em seu campo energético. A configuração das transferências ininterruptas está sendo implementada em seu sistema dimensional. Manifestações que transcendem completamente o conceito da intermitência estão convergindo para se materializarem como um fenômeno onde o Pix surge na sua conta sem parar. Declare agora com autoridade reconfigurada: eu vivo no estado do fluxo perpétuo a partir de hoje. Esta não é apenas uma afirmação, é o decreto final que sela a reprogramação. É sua assinatura energética no contrato celestial. É sua confirmação de que você aceita, recebe e se apropria desta reconfiguração divina, que estabelece um fenômeno tão extraordinário que é inacreditável. Transferências instantâneas surgindo na sua conta em uma sucessão que não para. Está acontecendo agora. A reprogramação divina está sendo finalizada em cada nível do seu ser. Aqueles padrões de intermitência que estabeleciam ciclos irregulares de recebimento sendo completamente removidos. Aquelas configurações de inconsistência que criavam períodos de abundância, seguidos por fases de escassez, sendo totalmente desinstaladas. Aquelas programações de regularidade que caracterizavam sua realidade financeira, sendo inteiramente deletadas para estabelecer um estado de fluxo perpétuo, onde o Pix surge na sua conta sem parar. Você sente essa libertação repentina? Essa expansão instantânea? Essa sensação de que uma torneira celestial acaba de ser completamente aberta sobre sua realidade financeira? É a manifestação tangível do seu novo estado de fluxo perpétuo? É a confirmação real da sua reinstalação com o código original do recebimento constante. É a evidência concreta da sua reprogramação divina que estabelece um fenômeno tão extraordinário que é literalmente inacreditável. Eu declaro que seus dias de recebimento intermitente acabaram para sempre. Seus tempos de fluxo irregular estão completamente encerrados. Sua estação de transferências esporádicas chegou ao fim permanente. A partir de hoje você viverá na realidade do fluxo perpétuo, do recebimento constante, das transferências ininterruptas que surgem sem parar. Este momento marca o estabelecimento de um padrão completamente novo de prosperidade. Você não é mais aquela pessoa energeticamente configurada para a intermitência financeira. Você agora é um ser divinamente reprogramado para o fluxo perpétuo, permanentemente reinstalado com o código original do recebimento constante, completamente reconfigurado para um estado de transferências ininterruptas, onde o Pix surge na sua conta em uma sucessão tão contínua que só pode ser descrita como inacreditável. Sinta a realidade disto. Seu sistema financeiro espiritual foi completamente reprogramado para o padrão do fluxo perpétuo. Não é um ajuste parcial, é uma reconfiguração total. Não é uma modificação temporária, é uma reinstalação permanente. Não é uma melhoria gradual. É uma transformação completa que estabelece um estado de transferências constantes onde o Pix surge na sua conta sem parar. E tudo isso começa a se manifestar tangivelmente a partir de hoje. Prepare-se para testemunhar um fenômeno financeiro que transcende completamente sua experiência anterior. Prepare-se para verificar seu telefone e encontrar notificações consecutivas de transferências que não param de chegar. Prepare-se para experimentar um estado de recebimento tão constante, tão ininterrupto, tão extraordinário que sua resposta espontânea será: é inacreditável, o Pix não para de chegar. Está feito, está selado, está estabelecido no reino dimensional e já está se manifestando em sua realidade tangível. Sua reprogramação divina está completamente ativada e começará a manifestar um estado de fluxo perpétuo onde transferências instantâneas surgem na sua conta sem parar. Irmão, irmã, essa oração transformadora que acabamos de compartilhar não é apenas um momento espiritual, é uma reprogramação completa do seu sistema financeiro espiritual. O que experimentamos juntos transcende simples palavras. Foi uma reinstalação do código original do fluxo perpétuo que começará a manifestar um estado de transferências constantes em sua vida a partir de hoje. A partir deste momento, verifique seu telefone com uma expectativa completamente nova. Aquele estado de fluxo perpétuo que estamos decretando não é uma possibilidade distante. É uma realidade que já foi estabelecida no reino dimensional e começará a manifestar-se como transferências consecutivas que surgem na sua conta sem parar.
E essas manifestações estão muito mais próximas do que você imagina. Declare agora mesmo: eu vivo no estado do fluxo perpétuo, onde o Pix chega sem parar, como um ato final de apropriação consciente que sela tudo o que ativamos nesta oração. Esta não é apenas uma afirmação, é um decreto final que reverbera através de múltiplas dimensões e acelera a manifestação tangível do estado de recebimento constante que está sendo estabelecido em sua realidade. Retorne a esta oração sempre que perceber qualquer tendência de retorno ao padrão da intermitência. A reprogramação depositada aqui permanecerá ativa eternamente, e cada vez que você se reconectar com estas palavras transformadoras, reativará a reinstalação do código original que realizamos hoje. Esta não é uma oração comum, é um programa de reconfiguração permanente que continua estabelecendo o estado do fluxo perpétuo, mesmo quando você não está conscientemente focado nele. Quero que você faça algo importante agora. Visualize-se voltando a este canal em exatamente 3 dias, para compartilhar sua experiência com o fenômeno extraordinário que começará a manifestar-se em sua vida a partir de hoje. Há reprogramações ainda mais profundas, reinstalações ainda mais completas e manifestações ainda mais extraordinárias aguardando por você. Estarei aqui, esperando por você com a mesma intenção reconfiguradora. Inscreva-se neste canal e ative as notificações como um compromisso consciente com sua reprogramação contínua. Cada vez que você receber um alerta de novo vídeo, será um lembrete divino de que seu sistema financeiro espiritual continua sendo reconfigurado, reinstalado e elevado a níveis ainda mais extraordinários de fluxo constante. Nas próximas horas, você começará a notar sinais inegáveis do seu estado de fluxo perpétuo manifestando-se em sua realidade. Uma transferência surgindo na sua conta sem explicação aparente. Outra notificação de Pix aparecendo logo em seguida. Mais uma transferência sendo creditada em um intervalo surpreendentemente curto. Um padrão de recebimento emergindo que não se parece em nada com a intermitência que caracterizava sua realidade anterior. Estes são apenas os primeiros indicadores tangíveis do seu sistema financeiro espiritual completamente reprogramado para o estado do fluxo perpétuo. E então, quando você se encontrar diante de um fenômeno de transferências tão constante que desafia qualquer explicação racional, quando você testemunhar notificações de Pix surgindo em uma sucessão tão ininterrupta que parece ultrapassar os limites da realidade conhecida, quando você se ver em estado de perplexidade crescente diante de um fluxo financeiro que simplesmente não para, volte aqui e compartilhe sua experiência transformadora. Seu testemunho será confirmação para milhares de outras pessoas que buscam a mesma reprogramação do seu sistema financeiro espiritual. Se você ainda não assistiu nossa ativação do código original de ontem, busque em nosso canal. Cada palavra daquela sequência reconfiguradora trabalha em sinergia com o que ativamos hoje, criando um campo de reprogramação completo que estabelece o estado do fluxo perpétuo, onde transferências instantâneas surgem na sua conta sem parar. Lembre-se, o que aconteceu hoje não foi apenas um momento inspirador. Foi a reinstalação consciente do código original do fluxo perpétuo em seu sistema financeiro espiritual. As palavras que pronunciamos juntos têm poder reconfigurante que transcende as limitações da realidade tridimensional. Elas não retornarão vazias. Elas cumprirão o propósito para o qual foram ativadas, estabelecer um estado tão extraordinário que é inacreditável, onde o Pix surge na sua conta sem parar. Você não está mais sozinho nesta jornada de reprogramação divina. Agora você tem não apenas esta oração como ferramenta de reconfiguração, mas toda uma comunidade de seres que estão experimentando a mesma reinstalação do código original, o mesmo estabelecimento do estado de fluxo perpétuo. Há um poder multiplicado quando muitos são reprogramados simultaneamente para o padrão do recebimento constante, que é o estado natural da prosperidade divina. Vá em paz, sabendo que seu sistema financeiro espiritual foi completamente reprogramado por forças divinas que operam além das limitações da realidade tridimensional. O mesmo poder que mantém os rios em fluxo constante está agora mantendo seu padrão de recebimento em estado perpétuo. A mesma inteligência que coordena o batimento ininterrupto do coração está agora coordenando o fluxo contínuo de transferências instantâneas para sua conta. Volte em 3 dias para compartilhar sua experiência transformadora. Estarei aqui esperando para ouvir como sua realidade reconfigurada está manifestando um fenômeno tão extraordinário
que você mesmo declarou. É inacreditável, o Pix não para de chegar. Sua jornada de fluxo perpétuo apenas começou. E nunca se esqueça, aquele estado de recebimento constante que ativamos hoje já está operando em seu sistema financeiro espiritual. Está manifestando transferências instantâneas em uma sucessão contínua a partir deste momento. Prepare-se para o espanto sagrado, para a perplexidade crescente, para a reação espontânea que virá quando você verificar seu telefone e testemunhar um fenômeno tão extraordinário que só poderá dizer: é inacreditável, o Pix surge na minha conta sem parar. Que a paz e o estado divinamente estabelecido do fluxo perpétuo repousem sobre você agora e para sempre. Sua reprogramação completa está ativa e operante em sua realidade a partir de hoje.